Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todo este povão, que Deus abençoe a sua vida grandemente pelo Espírito Santo e que algo glorioso possa acontecer na sua vida pelo Espírito Santo de Deus. Pois a Bíblia registra no livro de Jeremias, no capítulo de número 22, versículo 15 e o versículo de número 16. A Bíblia relata acerca do rei Jeoaquim, que era filho de Josias, que assumiu o reino de Judá. E na realidade foi um péssimo rei, pois a Bíblia relata que ele procurou exceder o uso do cedro, que o teu pai, o pai dele, não comeu e bebeu, e nem exercitou o juízo e a justiça, pois isso sucedeu bem, julgou a causa do pobre e dos necessitados, então sucedeu bem. Porventura não é isso em conhecer-me, diz o Senhor. Pois Josias, para quem sabe, Josias foi um rei e tanto. Josias, ele reinou em Judá, ele foi um rei que teve um exemplo brilhante, certo? Infelizmente morreu de bobeira porque faltou um pouco de vigilância, mas foi um rei tanto. O rei Jeoaquim, ele reinou 11 anos, foi o seu reinado em Judá, e foi desastroso. Ele reinou no 6º século antes de Cristo, e foi uma coisa terrível. A história, a Bíblia mostra que o rei Jeoaquim, ele infelizmente, ele queimou a palavra de Deus, ele queimou a palavra de Deus, e a sua história foi uma história que levou ele a uma miséria terrível, e a situação de Jeoaquim, ela prossegue, ela tem repercussão até os dias de hoje. Nós estamos vivendo um tempo em que a palavra de Deus tem sido queimada, não literalmente, vamos lá, acende um fogo e joga a palavra de Deus. Não, ela tem sido queimada pelo povo nos dias em que estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo que nem nos dias de Juízes, capítulo 2, versículo de número 13, que as pessoas faziam o que elas achavam que era o certo, e na realidade tiveram uma consequência terrível. Por quê? Porque Deus, ele é justiça, Deus, ele é justo, e o povo teve uma consequência terrível, pois a Bíblia relata que no fim dos juízes terminou em anarquia, e todo lugar onde não tem um bom governo, onde não tem uma boa liderança, a coisa vai de mal a pior. Mas existe também um detalhe: vivemos em um tempo que nada agrada a ninguém, é impressionante, as pessoas são insatisfeitas com tudo, as pessoas são insatisfeitas, nunca está bem, porque as pessoas não estão bem dentro dela. Quando a gente está bem dentro da gente, então a gente não faz questão de muita coisa, porque a gente está bem dentro da gente. Quando as pessoas, elas não estão bem dentro dela, então elas ficam caçando problema, arrumando enrosco. Por quê? Porque não está bem dentro dela. Então, infelizmente, por não estar bem, o que acontece? Então as pessoas, a maioria, não são todos não, às vezes criam problemas e um monte de coisa. E nós vivemos em um tempo que, assim como o rei Jeoaquim agiu com a palavra de Deus, também não é diferente nos dias de hoje. Hoje não importa o que a Bíblia diz mais, não importa o que a palavra fala, importa o que as pessoas acham. Hoje não importa os mandamentos que são impostos pela palavra na vida das pessoas. O que é interessante, o que é importante, é o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham. Então, só que as pessoas estão enganadas, vivem uma vida enganada. Jeoaquim achava que ele iria sair bem, mas ele não saiu. É o que as pessoas pensam também e acham que vai sair bem no final, mas não sai, porque Deus, ele julga dentro da sua justiça, por ele ser santo, e ninguém escapa, nem eu, nem você, nem ninguém. Pois, para você ter uma ideia, o rei Jeoaquim, o seu reinado, ele foi totalmente o contrário do exemplo do seu pai Josias. Ele foi totalmente o contrário, pois a Bíblia diz que ele voltou para o mal.
Pois quando nós recusamos a palavra de Deus, a tendência nossa é viver nas coisas erradas, porque a palavra de Deus, ela revela, ela traz uma revelação daquilo que é certo e que é correto. Eu fico pensando, quando o livro de Deus foi achado dentro do templo, nos dias do rei Josias, a Bíblia diz que Josias rasgou as suas vestes. Olha, você já imaginou a humilhação? Chamou os príncipes de Judá, chamou todo o povo e diz: olha, pecamos contra o Senhor. Por quê? Porque não tinha o livro da lei do Senhor, eles não tinham achado, estava perdido dentro do templo. Eu posso dizer a todos vocês, nesta oportunidade, que quantas vezes a palavra de Deus está lá dentro do templo. Todo mundo leva a Bíblia hoje, a Bíblia é o livro que mais vende. Mas o que acontece? As pessoas levam a Bíblia, está lá a palavra de Deus, as pessoas estão lá com a Bíblia Sagrada, mas fazendo o quê? Está lá, não procura ter conhecimento, não procura ter entendimento, e quando vem a verdade das Escrituras, as pessoas queimam a palavra. Queimado, deixa para lá. O que é importante aqui é o que nós achamos, o que nós pensamos, e as pessoas acham que vão sair bem. Por isso que a coisa está do jeito que está, e vai piorar. Se está ruim hoje, você tem saudade do ano passado, o ano que vem você vai ter saudade desse aqui, mesmo com pandemia, você vai ter saudade. Por que você vai ter saudades? Porque você vai ver que o dia do amanhã vai ser pior do que hoje. Pois a Bíblia relata que ele foi, o próprio Jeremias escreveu, que ele foi um governador presunçoso. Ele tinha a sua presunção, e ele abusou do próprio povo. Ele abusou do próprio povo, porque ele vivia inclinado para a idolatria. E hoje nós vemos aí o povo inclinado para a idolatria. Você sabe que as coisas, elas vão passando o tempo e elas vão, como se diz, vão modificando. E o diabo não deixa de trabalhar de forma alguma. Ele utiliza, ele vai pegar como via para destruir a vida das pessoas. Pois naqueles dias havia um profeta que profetizava também. Ele profetizava junto com Jeremias, ele chamava Urias. E a Bíblia relata que ele profetizou naqueles dias. E a revolta de Jeoaquim foi tão grande que a Bíblia diz no capítulo 26, do versículo 20 ao 23 de Jeremias, que ele foge para o Egito. Mas Jeoaquim, ele era ligado ao Egito, mandou ir buscar ele imediatamente, mandou que fosse buscar Urias. E quando os príncipes trouxeram Urias, a Bíblia diz que mataram Urias. Por quê? Porque ele não queria ouvir a verdade. Vivemos em um tempo em que as pessoas querem ser verdadeiras, alguns, mas não gostam de ouvir a verdade. Outros querem ser verdadeiros, mas são caluniadores, falam de coisas que não sabem, de coisas que não entendem. A Bíblia fala no livro de Judas, capítulo 1 e versículo 10, se corrompe que nem animais irracionais. Pois é a palavra, meus amados. Pois a Bíblia diz que trouxeram Urias, e Urias foi morto à espada por causa das suas profecias. Ele era filho de Semarias. Agora você já parou para imaginar? Pois a Bíblia relata que ele agiu desta forma. Ele agiu desta forma, pois quando Deus instruiu Jeremias a profetizar que se o rei Jeoaquim e Jerusalém não arrependessem, seriam destruídos. Está lá no capítulo 36 do livro de Jeremias, e o versículo 4 ao 7. Seria destruído. Instruiu ler os livros da profecia de Judá, para que viesse acertar a sua vida e colocar a sua vida diante de Deus. Pois infelizmente vivemos nesse tempo em que as pessoas, elas querem viver ouvindo sobre bênçãos, sobre milagre, porque Deus está aqui, Deus vai fazer. Deus não vai, se não acertar a vida, colocar a vida diante de Deus, se arrepender dos seus pecados, Deus não vai fazer, Deus não vai contra a sua palavra.
Deus não vai contra a sua palavra, Deus é fiel na sua palavra. Pois a Bíblia relata que naqueles dias, pois a Bíblia diz que Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, que o escreveu Baruque num rolo de um livro, enquanto Jeremias ditava para ele todas as palavras que o Senhor havia falado. Jeremias deu ordem a Banique, dizendo: eu estou impedido de entrar na casa do Senhor, mas olha, escreve aí. Enquanto ditava, fala aos ouvidos do povo, para que o povo se arrependa, que o povo muda de vida, que o Judá muda de vida, que Jerusalém muda de vida, que todo mundo mude de vida, venha mudar de vida. Mas uma coisa que as pessoas estão dispostas a pecar, estão dispostas a viver uma vida errada, estão dispostas a viver uma vida cheia de coisas erradas, mas não estão dispostos de abandonar os seus caminhos, os seus pecados, as suas mazelas, e não tem como Deus fazer nada. Pois hoje quem fala a verdade, quem prega a verdade está banido. Pode ser que esteja dentro do templo fisicamente, mas ele está banido, é que nem Jeremias. Você não vai poder entrar mais dentro do templo, porque queria receber palavras que viessem beneficiar. Pois quando as pessoas estão em pecado e alguém vem e diz que você vai acontecer isso e que Deus está se agradando, é mentira do profeta, não é verdade. Porque em primeiro passo você tem que mudar de vida, você tem que abandonar as mazelas erradas. Pois estava aqui, ele não aceitava. Ele não aceitava. Pois a Bíblia relata que quando os príncipes ouviram as palavras proféticas de Jeremias, rapidamente comunicou o rei Joaquim. Foi lá para o rei Joaquim e comunicou a eles. Sempre tem os fuxiqueiros, sempre tem os fuxiqueiros sempre se encarregam de falar. Às vezes os fuxiqueiros, eles não vão para um culto, mas depois o WhatsApp come quente. Os fuxiqueiros, ele fica só de antena ligada, aguardando, esperando. Assim eram os príncipes de Judá, aguardando a oportunidade. As pessoas gostam de dar má notícia. O que as pessoas gostam são de coisas que dão ibope. Todas má notícias dão ibope. Mas aquilo, um dia você pode ter certeza que o arrebatamento da igreja vai dar o maior ibope do mundo. Pode ter certeza para quem vai estar aí. Pois é uma realidade. Pois o profeta estava impedido de entrar dentro do templo nos dias de Joaquim. Mas o que acontece? Aí os príncipes que ouviram, correram rapidamente, foram lá e já fizeram os seus fuxicos. Infelizmente, aí o que o rei pegou? Aí pegaram e disseram a Baruque e a Jeremias, lá no capítulo 36 e o 19, disse assim: olha, esconde-te, tu, Jeremias, que para que ninguém saiba, para que ninguém venha saber aonde vocês vão estar escondidos, porque já foram notificar ao rei. Então a melhor coisa que tem agora é vocês ficarem escondidos, vocês dois, porque o negócio não vai ficar bem, o negócio não vai soar muito bem. Então pega e vai lá. Agora vocês vejam bem que os príncipes, que ele mandou o relato dos príncipes, das predições de Jeremias, mandou um oficial trazer o rolo. Está aqui no versículo 21 do capítulo 36 do livro de Jeremias. Mandou trazer. Quando trouxe, o rei Joaquim ordenou o oficial ler o rolo em alta voz. Por quê? Porque na realidade ele estava revoltado. O que ele fez? Depois de ler vários trechos, a Bíblia diz que cortou a parte do rolo. E aí, o que ele fez? Pegou uma lareira de fogo e jogou dentro da lareira de fogo. E a Bíblia diz que o rei continuou até
o rolo ser consumido sobre o braseiro. Está em Jeremias 36 e o 23. Pois ele queimou. Pois hoje é desse jeito. As pessoas, para defender as suas coisas erradas, eles invertem a palavra. As pessoas não podem com o diabo. Nós estamos vivendo um tempo em que o diabo dominou mesmo por completo. Pois eu ando por aí, eu vejo, pregando por aí, eu vejo que o demônio dominou de uma forma terrível. Só que quem não conhece, não tem conhecimento, pensa que tudo é Deus, que tudo é Jesus, que tudo é o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus foi queimada em cima do braseiro, porque muitos fizeram e fazem que nem Joaquim. A mesma coisa, pois não tem diferença. Pois Joaquim, ele aparentemente pensou que iria acabar por ali, que iria ser tudo resolvido. É que as pessoas acham, nós faz aqui, vai ser tudo resolvido, não vai ter problema, não vamos ter que prestar conta, ninguém vai falar nada, porque eu sou o presidente da igreja, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro. Mas está esquecido, e não adianta. Pode profetizar, pode falar o que quiser, não é gente famosa que determina as bênçãos de Deus descer do céu, não é gente famosa que encaminha ninguém para ir para o céu. Quem encaminha o homem para ir para o céu é uma vida dele com Deus. Não é gente famosa, porque o fulano famoso falou que o céu vai acontecer isso e aquilo outro. Não, meus amados, o que encaminha nós para o céu é o poder da sua palavra e a obediência a ela. Pois ele achava que estava tudo resolvido. É o que muita gente acha: faz as coisas erradas, vive debaixo de pecado, apoia coisa errada, apoia pecado, apoia tudo que não presta, e depois acha que vai ficar tudo de boa. Está enganado. Joaquim pensou assim. Daqui a pouco vem a palavra de Deus contra ele. Pois eu já falei em outros vídeos e volto a falar: se o cristianismo voltasse à minha época, estava destituído esse cristianismo por completo. Porque não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com vida nova, não tem nada a ver com a nova criatura em Cristo Jesus, não tem nada a ver. É um cristianismo igualzinho ao mundo, a mesma coisa, não existe graça. Sabe aquela graça de Tito 2 e versículo 12? Não existe uma graça que ensina a renunciar a concupiscências da carne e as paixões mundanas. Não existe. É um cristianismo misturado, não igual ao mundo, sem mudança, sem regeneração, sem resignação, sem transformação, sem nada. Porque queimaram a palavra de Deus, achando que vai ficar assim, mas estão enganados. Pois a Bíblia relata que Deus instruiu Jeremias para preparar um outro rolo, como o primeiro. Pode ver o versículo 27 ao 32, desse capítulo 36 aqui, do livro de Jeremias. E dirigiu palavras fortes contra Joaquim. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi. Não vai ser da sua geração, não vai ser da sua descendência, pois o reino vitalício da sua casa está sendo cortado. Não vai ter ninguém. Eu visitarei sobre ele a sua semente. Eu visitarei sobre ele. Eu visitarei, olha, e ainda o que Deus diz que não terá quem se assente sobre o trono na casa de Davi, e ele será lançado o seu cadáver no calor do dia e na geada da noite. Eu visitarei sobre ele e sobre a sua semente, sobre os seus servos, sobre as suas iniquidades. Eu vou visitar e trarei sobre eles e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá e todo aquele mal que lhes tenho falado sem que me ouvisse. Eu trarei. Jeremias, você pode ver aqui no livro de Jeremias, o versículo 30 ou 31 do capítulo 36. Pois Deus já havia sentenciado a casa de Joaquim, pois não adiantava, poderia fazer o que quisesse, poderia tomar a decisão. Deus havia sentenciado. Quando Deus sentencia, está sentenciado.
Pois ele queimou, ele debochou da palavra de Deus. Quer dizer, para mim não serve, para mim não tem validade. Ele fez da palavra de Deus um lixo, jogou no fogo em cima do braseiro, cortou com o canivete e jogou em cima do braseiro. Pois assim muitos têm feito com a palavra de Deus um lixo, só que estão enganados, porque a palavra de Deus é pura, ela é verdadeira, e Deus sempre prepara. Eu lembro aqui, quando eu estava estudando, os manuscritos de Daniel foi queimado num concílio chamado Concílio de Apelo, e um judeu tinha as cópias, e esse judeu guardou a cópia do livro de Daniel. Nós temos hoje, graças a Deus e a esse judeu que guardou a cópia dos manuscritos do livro de Daniel. Mas Deus, ele sempre se encarrega de levantar, porque Deus é Deus. Pois a Bíblia relata que Joaquim continuou na sua rebeldia. E a Bíblia relata no capítulo 6 do livro de Eclesiastes, que um rei, se ele não for honrado no dia da sua morte, era melhor ele ter sido abortado do que ele no dia da sua morte ele não for honrado. E assim seria o fim de Joaquim, pois Deus já havia determinado o fim dele, pois ele persistiu no seu caminho errado, pois foi arrastado em correntes, e ele aparentemente ele morreu no caminho, no cativeiro de Babilônia, em Babilônia, lá na Babilônia, porque foi arrastado, foi levado. Agora vocês vejam bem que quantos hoje levam o povo ao erro. Tem umas pessoas, tem muita gente, eu fico muitas vezes impressionado. As pessoas sabem, muitas vezes conhecem a índole, seja do líder religioso, só que as pessoas optam pelas coisas erradas, optam pelas coisas fáceis, mas sabe o que é certo, sabe o que é correto, e Deus não tem ninguém por inocente. Deus não tem ninguém por inocente, pois aqui a Bíblia relata que Deus castigou o povo de Jerusalém, Deus castigou o rei, Deus castigou o povo de Judá, Deus castigou todo este povo, não escapou ninguém. Não pensa que você vai escapar por causa de A e de B, porque Deus, ele é justo na sua palavra. Pois Joaquim foi jogado debaixo do orvalho do sol, foi jogado, ficou lá debaixo do sol, debaixo da geada, não entrou em sepultura. É o caso de Jeroboão, não entrou em sepultura, porque Deus puniu severamente, pois ele matou Urias. Jeremias escapou por milagre, quase ele mandou matar Jeremias. Jeremias escapou por Deus, porque Deus já havia levantado Jeremias como profeta e como juízo em cima do povo de Judá. Por isso não adianta você achar que vai escapar, que ninguém escapa, pois infelizmente a palavra de Deus tem sido queimada nesses últimos tempos, entendeu? Queimado. As pessoas também não têm interesse pela palavra, mas vai ser condenado pela palavra. Eu não sabia, vai ser condenado. A Bíblia é bem clara sobre isso. Eu prefiro nem saber, para mim não carregar a culpa, a consciência, da minha consciência, a culpa, o peso de consciência, mas vai ser condenado, não tem por onde fugir. Pois aqui Deus condenou severamente Joaquim, filho de Josias, pois Deus condenou severamente, porque Deus é Deus, seguiu o caminho da idolatria, seguiu o caminho do pecado, seguiu o caminho das coisas erradas. Quando a palavra de Deus veio para corrigir, ele imediatamente mandou queimar o rolo no fogo, jogou em cima do braseiro e mandou queimar. Pois hoje infelizmente tem sido assim, as pessoas têm queimado a palavra de Deus, têm jogado a palavra de Deus no fogo, sem nenhuma serventia, sem
valer para nada. É o que as pessoas fazem, a palavra de Deus não valer para nada, não ter validade. Mas eu vou deixar claro a todos vocês: a palavra de Deus é pura, verdadeira, e pode quem quiser, você pode falar o que você quiser, você pode achar o que você quiser, que as pessoas acham o que quer, mas a palavra de Deus, ela está aqui, ela é pura, e não adianta você fugir daquilo que é verdadeiro, daquilo que é real. O fim de Joaquim é triste, vai ser, e assim tem sido o fim de muitas pessoas. Estamos vivendo um tempo de derrota espiritual, derrotas espirituais. Muitas igrejas não vão abrir mais, muitas igrejas fecharam, porque a pandemia chegou, e na realidade as coisas já não vinham muito bem, então chegou a essa situação. Mas aqueles que são fiéis a Deus vai lutar até o fim, aqueles que temem a Deus vão permanecer, aqueles que realmente têm Deus na vida vai permanecer, pode ter certeza, aconteça o que acontecer, vai permanecer firme. Que você tome por exemplo, o caminho do rei Joaquim foi triste, porque queimou a palavra de Deus, queimou, lançou no fogo, e por fim teve um fim triste, triste fim de Joaquim. Certo que Zedequias depois entrou também, foi horrível. Tem um vídeo aí que eu prego sobre Zedequias, foi horrível também. Mas olha, que Deus possa abençoar a sua vida, te ajudar de uma forma toda especial e gloriosa, e que você tome por exemplo para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém.